dos estudos dentro do COF, né? Eu acredito que explicar o que o COF aqui é chover no molhado, todo mundo aqui sabe que não é Olavo, né? Mas o COF é coisa antiga, já tem alguns anos, e o professor, assim, no meu entender, é uma das pessoas mais importantes para o pensamento e para os estudos intelectuais, na verdade, internacionalmente, eu diria internacionalmente mais do que nacionalmente. A importância dele politicamente local ninguém discute, isso aí é o que mais destaca, né, em função da participação dele como youtuber, o que chega a ser até brincadeira comparado com o papel que ele tem, o papel de natureza intelectual mesmo, né? Sim, então o objetivo da aula, o objetivo da lição aqui que o Micael me deu é exatamente esse, né? Chamar a atenção para uma das obras do professor, né? Uma obra que no meu entender é extremamente importante. A missão da gente aqui é essa, né? Chamar a atenção para a obra e encaixar isso aí dentro do mundo das ciências e do mundo das intelectualidades, né? O livro é o Aristóteles em Nova Perspectiva, né? Eu conheci o livro, foi a primeira obra que eu conheci do professor, ainda não conhecia sequer um único vídeo do professor Olavo. Foi lendo Ortodoxia do Chesterton que aquilo me chamou a atenção para o aristotelismo, e eu li uma biografia do São Tomás, também do Chesterton, né? E essa biografia de São Tomás do Chesterton destacava demais o Aristóteles dentro da vida de São Tomás, evidentemente. E a partir dali eu disse, bom, vou procurar saber quem é o Aristóteles, né? Isso é coisa importante. Procurei saber, seguindo aí o caminho do Chesterton, e aconteceu algo curioso. Eu resolvi descobrir quem era o brasileiro que comentava, né, a filosofia. Para quem é um brasileiro filósofo importante, consagrado, né? Isso aí tem 10 anos, que pode me ajudar a estudar o Aristóteles. E aí abri um livro da Marilena Chauí, né? E evidentemente me fudi por completo, né? Não deu mais para entender nada. Eu disse, bom, era um idiota parcial, feliz, e agora eu estou doente, me sentindo completo idiota, né? E aí um amigo disse, ô Bruno, você está querendo entender esse negócio? Tem um brasileiro, que é um aristotelista sério, né? E aí falou o nome do professor, né? E eu não sabia sequer quem era. E foi a primeira obra que eu conheci. Me impressionou demais, especialmente a segunda metade do livro, que a gente não vai comentar aqui, né? A segunda metade do livro, ela faz é um desabafo do professor Olavo contra a SBPC. Ele coloca esse artigo aqui, que esse livro, na verdade, essa tese, a teoria dos 4 discursos, é uma tese, né, do professor Olavo, que já existia na cabeça e no coração dele, já era ensinada quando ele escreveu esse artigo. Então é uma tese que já era uma descoberta antiga. Ele primeiro materializa essa tese no artigo e depois o artigo é incorporado no livro, que é o que a gente vai tentar apresentar aqui. E esse artigo, quando ele tenta colocar na SBPC, ele é rechaçado, é bloqueado, né? Não sei se já por motivos ideológicos e políticos na época. E ele pega os artigos e toda a polêmica que aconteceu em torno dessa tentativa dele de publicar o artigo na SBPC, e deixa claro que a academia vivia uma situação assim dramática, né? Depois que a gente lê aquele artigo, a segunda metade do livro, aquilo é impressionante, principalmente para mim na época, porque a SBPC tinha acontecido logo em seguida uma aqui na UFMA, né? E onde o Ferreiro lá veio dar aula, etc. E quando a gente vê alguém deixando claro para você que a SBPC não é nada, é uma tragédia intelectual, e que é considerado o encontro mais importante, né, da ciência nacional, a gente se assusta. Então é muito marcante, né? Mas eu acredito que vocês vão perceber qual é o tamanho da obra do Olavo, né? E perceber de uma vez por todas, se é que alguém aqui nessa plateia específica ainda pensa assim, mas esquecer de uma vez por todas que ele seja algum tipo de guru, ou que seja algum tipo de ideólogo. Ele não é um ideólogo.
Ele é um filósofo de primeiríssima linha e que eu acredito que supera, vai ficar claro aqui, filósofos que estão aí na história do aristotelismo, que não é pouca coisa, né? Pois a TQD, Teoria dos Quatro Discursos, ela já era ensinada, como eu falei, ela, após isso, ela ganha uma materialidade no artigo e do artigo então é incorporado no livro, onde ele adiciona uma teoria da cultura, né? O que ele diz nesse artigo é que existe uma teoria do discurso em Aristóteles. E Aristóteles tem uma teoria cujo objeto da teoria é o discurso humano. Só que essa teoria não está explícita, não está clara, não é transformada em um dos livros dele, mas a teoria está lá. E ele enxerga isso e extrai dos livros do Aristóteles essa teoria e prova por A mais B que a teoria existe e é útil, extremamente útil, né? Com essa descoberta, ele reorganiza o esqueleto, o alicerce dos estudos aristotélicos. Isso não é pouca coisa, né? Eu vou tentar passar aqui alguma ideia da importância do Aristóteles para o pensamento. Eu digo que é praticamente a importância total. Não sou um erudito, não sou um homem da academia, não, muito menos um filósofo, né? Mas já vi um filósofo trabalhar, é o que ele insiste em dizer que o prof é. O prof é um painel para que você veja um filósofo trabalhando. Então, eu não sou um erudito, mas me arrisco a dizer que Aristóteles é o maior sábio da humanidade e está sendo resgatado agora, está sendo bem compreendido agora. Está reformulando ciências inteiras, biologia, geologia, está reformulando a física, está ajudando a compreender erros filosóficos históricos, e principalmente por intermédio de filósofos eruditos e em destaque o Olavo. Okay? Então não é pouca coisa, ele reformulou o pensamento aristotélico, ele ajudou a reorganizar. Bom, só para usar aqui um argumento de autoridade, Tomás de Aquino chamava Olavo de um filósofo. Então Tomás chamava ele de um filósofo. Se existe um filósofo para Tomás, esse filósofo é Aristóteles. A gente sabe que é Tomás, sabe que representa o Tomás, e ele é o ápice talvez a mais importante sistematização filosófica que a gente chama no conjunto aí de escolástico, né? E ele não só é pai da lógica e pai do método científico, né? Aqui cabe uma polêmica que a gente não vai pormenorizar, mas ele é sim o pai da metodologia científica, como é pai de várias ciências atuais. Ele é pai da zoologia, é o criador do primeiro zoológico. Ele é pai da botânica, o criador do primeiro jardim botânico. Ele estabeleceu as bases da geologia, ele estabeleceu a base da crítica literária, isso acontece no Renascimento. Então, quer dizer, é um autor que praticamente sintetiza a sabedoria ocidental inteira. Ele, evidentemente, não faz isso do nada, ele é o apogeu da filosofia clássica grega, né? Sócrates, Platão e o Aristóteles, que é o mais importante dos platonistas, né? A gente pode chamar assim. Por mais que corriqueiramente se queira colocar o Aristóteles em contraposição ao Platão, eles na verdade são entendidos se estiverem compreendendo o mesmo objeto, que é a realidade, né? E ele, sendo compreendido como um platônico, é assim que facilita o entendimento. Vamos ver o próximo. Bom, e qual além dessa, já que a gente está falando de uma correção, né, portanto, de um rearranjo do esqueleto aristotélico, a gente está falando de um problema, né? Quer dizer, o Aristóteles, com todo esse peso, ele foi passado para o nosso legado contendo um problema, a gente pode chamar de erro, né? Qual é a origem do erro? A origem do erro ela é editorial. O Andrônico de Rhodes é um dos alunos, né, do Liceu. A academia é a Universidade de Platão, o Liceu é do Aristóteles. E ele compila as obras, as apostilas, não são as obras exotéricas, não são as obras que Aristóteles deixou prontas para circular em público, né? Como o próprio Cícero, que era um retórico de destaque eterno, né? Dizia que as obras de Aristóteles eram rios de ouro. Essas obras que ele falava eram as obras exotéricas,
as feitas por público. As que sobrevivem para a gente são as que o Andrônico selecionou, que são apostilas de aula, né? E ele organiza assim: o órgão, que contém as categorias, os tópicos, que são os dialéticos, e os analíticos, que são os livros de lógica, né? O órgão é a base da formação dos filósofos, que leva Dante a dizer, por exemplo, que o Aristóteles é o pai de todos os, o mestre de todos os que sabem, porque ele deixa seu método pronto. O livro seguinte, na verdade, uma coleção de livros, são a física, né, que tem livro chamado de física mesmo, que é a metodologia das ciências da natureza, não tem nada a ver com estudar a órbita planetária, ou achar que um corpo mais pesado cai mais do que um mais leve, mais denso. Na verdade, a física de Aristóteles é uma metodologia de estudo das ciências da natureza. Vem também dentro desses livros aí, mineralogia, parte dos animais, etc. A parte de ciências da natureza compõe 90% de tudo que Aristóteles publicou. A academia conhece normalmente a metafísica, a ética e política, além da poética e da retórica, né? Então, não esquecer, no primeiro livro que o Andrônico organiza, tem lá as categorias e os analíticos, ou seja, a dialética, a tópica e a lógica, lá no começo das edições, e organizadas de maneira a serem chamadas de instrumento, órgão do instrumento, ou ferramenta de formação de sábios, lá no começo. Lá no fim, vem poética e retórica, né? Quer dizer, lá no final eu vou tratar daquilo que a gente costuma entender como discurso humano. É o discurso imaginativo, poético, né? E o discurso político, o discurso que os sofistas praticavam. Então os dois assuntos ficaram distantes um do outro, né? Bom, e como os assuntos ficaram distantes nessa edição, qual foi a consequência desse, vamos chamar assim, de erro editorial, né? A pedagogia com o qual, a pedagogia consagrada, com a qual os autores introduzem o Aristóteles, ela obedece mais ou menos esse esquema aqui. Primeiro é dado um perfil biográfico, para colocar o Aristóteles na sequência do que Sócrates e Platão haviam criado, né? Aliás, o Sócrates criador e o Platão o grande aprofundador do sistema, os pais da filosofia, Aristóteles na sequência. Então, qualquer um que vai apresentar Aristóteles começa pelo perfil biográfico. Em seguida, parte para a organização da obra, aquela lá que eu mostrei agora há pouco, que é a organização do Andrônico, onde está dialética e lógica num lugar, poética e retórica no outro, né? Em seguida apresenta os livros, quer dizer, apresenta segundo a organização do Andrônico, segundo essa edição, e dá foco na lógica. É esse aqui que é a fonte do problema. É isso aqui que Olavo auxilia a corrigir. Isso não é pouca coisa. Ele corrige ou dá um novo foco e realça características do pensamento de Aristóteles que passaram despercebidas por milênios, né? Ele diz que o Tomás percebeu alguma coisa, intuiu, mas não chegou à teoria, né? Ele percebe que outros estudiosos também importantes, o Bramelin, enfim, tem uma intuição disso, mas não percebe que existe uma teoria do discurso. Olha o valor, a teoria do discurso que teria sido elaborada, concebida pelo maior pensador do Ocidente, mais importante pensador do Ocidente. E ele chama atenção para isso, né? Então, esse erro aqui, ele gera uma consequência, né? Então, a visão clássica e medieval tem inúmeras implicações, né? As ciências caminham distintas, separadas. A ciência da imaginação, da poética, a ciência da lógica e da investigação científica, elas todas caminham separadamente por conta desse problema. Então, elas nascem unidas, segundo Olavo, e eu acho que isso é muito claro, mas por um erro editorial lá no início da história, elas seguem por milênios separadas, cada uma em um plano, né, de ação. Bom, e o que veio acontecer ao longo de toda essa história? Toda essa história a gente conhece a infinidade de filósofos que o Olavo, que o Aristóteles forma ao longo da humanidade, da história da humanidade.
a gente conhece tudo isso, e já no século XX começa a acontecer um fenômeno extremamente importante. Surge um sistema internacional de documentações que dá ao filólogo a chance de confrontar textos a fim de saber se eles são textos fiéis, confiáveis ou não, né? Então esse sistema de documentação começa a validar os textos clássicos, começa a afastar imprecisões. Olha, esse texto não é respeitável, tem uma falha, começa a afastar erros que são como que escotoma, sujeira nos olhos, afasta, limpa o terreno, esse processo filológico, né? E valida também fragmentos que dão coerência para o restante do sistema, né? Não dá para entender o filósofo se não for vendo como sistema. Então vai encaixando fragmentos e vai corrigindo os textos, a obra, né? E no final desse processo, eu tenho um autor inglês, que é o camarada que publica o corpo aristotélico como é conhecido hoje, né? Em inglês, o inglês que responde lá pela Oxford, e isso aí é década de 20, ontem, né? Se a gente parar para pensar. Para citar, para dar para vocês uma ideia do tamanho do problema, ainda já na segunda metade do século XX, quer dizer, anteontem, eu acho que o Werner Jäger morreu na década de 80, se não me falha a memória, é um livro que se encontra em qualquer biblioteca, é o autor da Paideia. Ele é autor também de um livro Aristóteles, né, intitulado Aristóteles, onde ele tenta colocar uma tal de teoria genética, onde o Aristóteles teria primeiro sido um platonista 100%, teria associado a teoria do mundo das ideias e etc., e teria depois evoluído para um pensamento autônomo que viria a ser o aristotelismo. E essa tese toda é equivocada. Quer dizer, você tem um erudito, um homem de escala histórica, cometendo um erro. Então vocês estão percebendo que isso aí não é um erro simples, não é algo que foi examinado por um ou dois autores, foi examinado por centenas de autores ao longo da história inteira e por autoridades da filologia e da filosofia, né? E nenhum deles percebeu o que estava acontecendo. Quem vem fazer essa correção é Olavo de Carvalho, né? Nessa mesma linha aí do surgimento do sistema internacional de documentação e da grande revolução filológica, surge a integração dos sistemas Platão. O sistema Platão foi perseguido pela humanidade sempre, todo estudioso tentou sintetizar o sistema Platão. Quem primeiro sintetiza é o Giovanni Reale. Na verdade, quem primeiro sintetiza, isso tem a ver com uma palestra que vai ter agora do professor Elvis, quem primeiro sintetiza o sistema Platão é Mário Ferreira dos Santos. Ele compõe isso, ele faz essa maravilha filosoficamente, não filologicamente. Ele especula e percebe que Platão tem uma unidade de pensamento que está ligada ao pitagorismo. O Giovanni Reale já faz isso filologicamente, em função dessa evolução, né? Isso aqui foi só para fazer um link, né? E chamar a atenção para o fato de que esse sistema de documentação é que permite dar um diagnóstico para o problema, né? E permite fazer uma revisão do aristotelismo. Mas quem faz esse diagnóstico, essa revisão em relação à teoria do discurso, que vai desembocar numa reorganização das edições de Aristóteles, é Olavo de Carvalho, ok? Eu acho que o assunto é técnico, é relativamente longo. Se alguém quiser interromper, eu não vejo problema não, ok? Bom, então vamos adiante. Olha como é que o pensador, o erudito, que estabelece o corpo aristotélico, olha o que ele fala sobre a dialética, né? Olha só, ele acha que a dialética tem um propósito prático, ela é um manual prático de academia, né? Como se fosse ter lá uma série de atividade física, professor, e fosse a dialética um manual, um boleto, né? uma prescrição. Ou entende que não tem nada de teórico na dialética. Olha de quem a gente está falando, é um manual para o orador, né? Mas, então, essa é a concepção que, por exemplo, o Sir David Ross tinha do corpo aristotélico, da dialética dentro do corpo aristotélico, ok? Então, quer dizer, ele entendia que a dialética ela não representava mais do que um conjunto de normas de debate. Olha só, a gente vai ver que é bem diferente.
E o que diz o Olavo? Tese fundamental, de agora a gente vai entrar para valer no livro, né? Ele diz que a tese fundamental é que existe uma ideia medular, existe uma teoria do discurso humano que está implícita, passou despercebido por todos os estudiosos de Aristóteles, né? E em seguida, nesse livro, na Teoria dos Quatro Discursos, ele coloca duas questões a serem resolvidas. A primeira é a questão filológica. Será que Aristóteles de fato concebia uma teoria única do discurso, né? E disse que havia uma teoria única do discurso, e ele disse, então é um problema filológico. E segundo, também igualmente importante, se ele diz que tem uma teoria do discurso, ele entende que o discurso é um elemento único, né? Mas esse elemento único, essa potência única, ela pode se manifestar em discursos distintos, poético, né? Retórico ou analítico, por exemplo, né? Então a gente tem uma teoria que vai explicar manifestações tão distintas quanto música, poesia, discurso político ou ciência, linguagem científica. Então existe uma teoria, um conjunto de princípios que pode nos ajudar a dar unidade a tudo isso. É o que diz Olavo, né? Então ele diz... Bom, aqui ele tem uma série de questões propriamente vocabulárias, onde ele vai demonstrar filologicamente. Ele usa expressões como presumível, possível, representação, como peirástica. Peirástica significa navegar sem um rumo correto e ter que se guiar no meio de um mar confuso, a pirataria. Isso tudo são expressões que ele vai usando ao longo dos 4 livros do discurso, né? Ao longo da poética, da retórica, da dialética e dos analíticos, né? Então ele demonstra, o Olavo demonstra que existe, desde a seleção do vocabulário, existe implícita sim uma teoria do discurso, mas pode ser mais importante, né? O Olavo também mostra que essa teoria ela tem organicidade, quer dizer, ela trata de um objeto específico. Por mais que ela pareça 4 ciências distintas, ela parece literatura, retórica e ciência, ou filosofia e ciência, na verdade ela tem uma unidade. Existe um objeto que dá unidade, que dá integridade a essa teoria do discurso em Aristóteles, né? Então ele chama atenção para uma das características que é a mais importante, a mais profícua, a mais fecunda de todas características do Aristóteles, que é a organicidade. Ele não trata de um assunto desarticulado dos demais. Sempre que ele estuda qualquer objeto, ele trata articuladamente, né? E aí o professor mostra que existe uma escala de credibilidade no discurso. Ora, se os 4 livros admitem, inclusive, uma escala progressiva de credibilidade, é claro que eles têm uma unidade, é claro que eles têm um princípio analogante, é claro que eles têm algo em comum, que faz com que tudo aquilo seja, na verdade, manifestação de um só objeto, que seria o discurso humano. Na imaginação, no discurso poético, a gente ainda está no reino das possibilidades imaginativas, né? Eu posso conceber ainda um Hércules, posso conceber um ser que voa, enfim, a gente ainda não tem nenhum grau de exigência em relação à concretude dos fenômenos, mas já é um discurso livre imaginativamente. Em seguida, no primeiro degrau da escala, a gente começa a admitir crenças. Quer dizer, faz sentido ou não faz sentido? Eu devo admitir como razoável ou não, né? Isso está lá nos livros, isso está na retórica, que chama muita atenção para a verossimilhança, né? Em seguida, a gente parte para algum grau de razoabilidade, começa a afastar hipóteses ou imaginações, ideias, imagens que na verdade não fazem sentido para uma investigação qualquer. Então, partir para uma etapa onde eu tento afastar uma hipótese e prevalência da outra, eu já parti para uma etapa dialética, onde eu confronto as hipóteses, né? Então, nessa etapa, eu já estou num grau acima de crença, né? Escala de credibilidade. E na terceira etapa de discurso, na quarta, que diga modalidade de discurso, que é o discurso lógico, analítico,
eu já tenho algumas verdades ali razoavelmente bem estabelecidas no processo dialético, e a partir delas eu extraio deduções, né? A partir delas eu consigo deduzir e chegar a um sistema que vai ser expresso numa linguagem mais formal. Aí eu já estou na lógica. Mas olha só, eu não tenho como chegar a uma verdade lógica, apodítica, certa, né, irrefutável, se eu não passar pela razoável, se eu não passar pela que eu supus como sendo crível, e se eu não passar por uma etapa imaginativa. Então isso aqui se perfaz em todo indivíduo. Todo indivíduo obrigatoriamente segue essa escala lógica. Ele não tem como sair dessa escala lógica. Se isso é verdade para um indivíduo, é claro que isso é verdade para um processo cultural, para um processo de uma coletividade. Essa é a tese central. Essa tese central é implícita, não está explícita. Quem sistematiza isso é o Olavo, e ela passa despercebida por todos os pensadores ao longo dos milênios, ok? O que diz mais exatamente? Que o discurso é uma potência única, quer dizer, ele é uma coisa só, discurso. Esse discurso vai se manifestar em 4 modos diferentes. Quer dizer, eu vou ter 4 maneiras. Eu vou ter um discurso poético, um discurso retórico, um discurso dialético e um discurso analítico. Eu tenho uns 4, né? Eu posso ter a predominância de um deles na hora que o discurso humano se expressa. Ele pode se expressar predominantemente de forma dialética, como no diálogo socrático. Ele pode se expressar de forma predominantemente imaginativa, como no caso dos versos hindus, de Vedanta, por exemplo, né? Ou ele pode se expressar de maneira extremamente lógica e analítica. A metafísica, por exemplo, que é a obra mais conhecida entre filósofos, a obra aristotélica mais conhecida, a metafísica trata de objetos que estão lá no Vedanta, objetos de natureza transcendental. Só que lá, em um dos discursos, predomina a linguagem mitopoética e no outro predomina uma linguagem formal. Para a gente dar ideia aqui para vocês, nesse exemplo, de que existe uma unidade no discurso, né? Eu posso ter uma predominância, uma atualização, uma manifestação de 4 tipos, mas existe uma unidade. Ok? Isso parece muito técnico, ninguém tem nada a perguntar, não perguntar alguma coisa por aqui, a gente segue adiante, deixa para o fim. Segue adiante então, né? Pois bem, depois da questão filológica, o Olavo passa para a segunda questão. Bom, se Aristóteles pensou isso, na teoria do discurso, ele pensou corretamente ou ele pensou e errou, elaborou e se equivocou? E aí ele vai demonstrar que esse pensamento é correto, né? que é uma teoria coesa e válida, uma ferramenta válida para analisar o discurso. E ele usa um método, né? Se eu tenho uma potência que se manifesta de 4 maneiras, eu tenho que ter uma unidade, eu tenho que ter um princípio que ordena as outras 4 maneiras de manifestação. Se eu tenho um princípio que ordena as outras 4 maneiras, elas 4 são manifestações de uma só ciência, ok? Essa chave metodológica, inclusive, é uma chave metodológica para a interpretação de todo o aristotelismo, né? E, inclusive, uma chave para a interpretação do pensamento do próprio Olavo, né? Olavo, muita gente fragmenta o que Olavo diz por conta da militância, da presença pública e política dele, mas, na verdade, quem é aluno do COF há mais tempo sabe que por trás de cada aula, de cada postagem no Facebook, a gente tem todos um substrato intelectual brutal, gigantesco, sólido e de ação intelectual direta e verdadeira, né? Isso aí eu digo para vocês e coloco como testemunho, né? O professor diz que a gente tem que partir para qualquer conhecimento, chegar a qualquer conhecimento a partir do nosso ponto de vista. Todo o problema é esse. Eu levava o livro de Marilena Chauí para a praia e aquilo, na praia ali, em casa ali, 1 ano, e aquilo nunca fez sentido para mim, né? Tive sorte de preferir beber cerveja do que continuar lendo aquilo e perdi o livro, né? Sorte, porque aquilo é indecifrável, aquilo ali é uma grande mentirada. E é uma pessoa que teve por muitos anos, até antes do Olavo,
tinha autoridade, pose, um filósofo. Ele não é. Então aqui a gente está falando de um filósofo de verdade, de primeira linha, de primeira grandeza, que está deixando uma ferramenta vivíssima para a gente, mas eu vou chamar mais atenção para isso aí na hora da conclusão, ok? Pode ir. Bom, e uma consequência imediata que o professor Olavo nota quando ele elabora a teoria dos 4 discursos e a tese fundamental é que ele se dá conta de que aquilo ali também tem, essa descoberta também tem implícita uma teoria da cultura, né? Então, essa teoria da cultura não é uma teoria que explica a cultura causalmente, ela não dá origem, ela não vai explicar a causa do fenômeno cultural, mas ela descreve com uma riqueza muito grande, né? As expressões que ele usa, né, para a gente dar aqui uma forma mais ligada à obra mesmo, ao livro, é que ele diz que a gente pode dizer que que a dinâmica da cultura, ela representa, na verdade, uma sucessão de dominância de um dos tipos de discurso. Se eu tenho a dominância do discurso mitopoético, eu vou ter a dominância de uma classe sacerdotal religiosa. Se eu tenho a dominância do discurso dialético, eu vou ter a dominância de uma classe filosófica, né? Como, por exemplo, o socratismo inteiro. Se eu tenho a dominância de uma retórica, eu vou ter a sofística, que marca uma etapa da civilização grega, por exemplo. E se eu tenho a dominância de um discurso analítico, eu posso estar diante de grande parte da cultura contemporânea, por exemplo, onde a gente tem a escola analítica que acredita que, por lógica, pode explicar todos os processos. Então, quer dizer, quando a gente está diante de pensadores da escola analítica, a gente está diante de um fenômeno cultural onde aconteceu a dominância de um discurso, mas não a predominância absoluta desse discurso sobre os demais. Essa predominância é aparente. Então tem uma teoria da cultura extremamente rica, né, na obra do professor. Explicar essa teoria exige uma erudição, conhecimento de religião e etc., que eu não vou ficar aqui por limitação mesmo intelectual, ok? Bom, aqui ele deixa muito claro, ele dá os exemplos. Quando predomina o discurso retórico, a gente tem tem sofistas. Quando predomina o discurso dialético, você tem todo o fenômeno filosófico da Grécia clássica, do socratismo. Quando predomina o discurso lógico, a gente tem o Renascimento e a escola analítica, por exemplo. Muito frequente, e eu acho que ao lado do marxismo é dominante, por exemplo, aqui no meio também. Bom, como ele destaca, né, não é estranho, não é uma teoria causal, não é um modelo causal, mas não é estranho que um modelo desse tenha força explicativa. Então ele vai e mostra quanta força explicativa esse modelo da cultura tem. Então olha só, o professor Olavo oferece para a gente uma teoria do discurso humano, da expressão humana, e uma teoria da cultura, da manifestação coletiva das expressões humanas. Então ele oferece tudo isso para quem se dispõe a encarar ele não como um guru, mas como um professor de filosofia, ok? A estrutura básica dessa dinâmica do mundo, né, do mundo cultural, ele deixa extremamente demonstrado com as implicações políticas. Se eu tentar conversar com um militante dos tantos que tem circulando aqui agora, próximo da gente, e por questão de verossimilhança, não parece que aquele Olavo esbravejador do YouTube é um sábio, se eu tentar provar que é um sábio, ele não vai acreditar, porque ele não admite, ele não tem a crença suposta de que aquele cara possa ser um sábio. Portanto, ele não aceita sequer a escutar o início da argumentação do professor Olavo. Então, ele está preso numa modalidade de discurso, né, onde entende que um determinado articulador filosófico não tem verossimilhança, as teses dele não têm verossimilhança. Então a teoria dos 4 discursos é uma coisa dinâmica, viva. Ele faz isso o tempo inteiro, em qualquer aula do POF. Quando analisa qualquer dos temas dele, está tudo isso muito vivo e acontecendo a todo momento. Então a TQD não é sequer um livro, né? O livro, eu acho que é
É um assunto dele para com a história da filosofia aristotélica. Não é o que ele chama mais atenção. Ele chama mais atenção para o efeito pedagógico que essa teoria tem. Qualquer aluno do Olavo sabe disso, né? E quem quiser compreender o que o Olavo escreve, sem conhecer a TQD, também vai ter dificuldades, porque a TQD aponta muito dos métodos que o Olavo usa na hora de investigar cada um dos problemas que ele investiga. E a gente sabe que são intermináveis, né? A grandeza intelectual e a erudição dele é brutal, né? Então, assim, a ideia mesmo é confrontar o cara do YouTube, aquele cara esquisitão, Kickoff, que dá tosse toda hora, né? Kickoff é o nome do curso, mas é com esse propósito mesmo, né? E aquele cara que uma das pessoas tomarem no cu é um filósofo de primeiríssima grandeza. Muita gente não percebe isso ainda, né? E a ideia nossa é essa, é deixar claro que a tese é fundamental, que ela tem valor pedagógico, que ela tem valor para corrigir dilemas intelectuais que atormentam a humanidade há milênios. Quer dizer, a ideia nossa é exatamente essa. Se a gente passou essa ideia, a gente se dá por satisfeito, ok? E aqui, a referência encarar sempre a TQD não como uma simples tese, uma coisa viva. O Olavo está aí, vivo, né? Está adoecido, não vai dar aula hoje aqui, queria dar aula, mas a gente sabe que o homem é forte não só intelectualmente, é forte fisicamente, sobreviveu a tudo, né? O Olavo é sobrevivente, como ele chama a atenção. Então, partir para abrir a cabeça e se tornar aluno do COF é uma boa ideia, né? Uma ideia muito profícua para quem respeita o seu espírito intelectual, né? Ele e o Aristóteles são irmãos gêmeos, né? talvez irmãos espirituais. Não tem como não perceber isso. Então também a TQD uma chave para a compreensão do pensamento do professor a quem quer que interesse, ok? Obrigado, essa coisa é gigantesca. Quem quiser, por favor, coloque as perguntas aí, ok?